Vamos abalar as estruturas aqui da nossa igreja. Queridos, essa manhã tem um jovem aqui, é o Samuel. Samuel é um pupilo, assim, eu tenho ele como um filho na fé. Mas, na verdade, ele tem me ensinado mais sobre santidade do que eu mesmo tenho ensinado a ele. Então, nós temos aprendido um com o outro a crescermos na graça e no conhecimento. Então, Samuel, para mim, é uma referência do caráter de Cristo agindo em alguém. Eu tenho uma alegria muito grande de ter o Samuel assim como um pupilo mesmo, tipo um filho na fé, né? E ele casou recentemente, Bia, sua esposa, está ali, tá? Tá visitando a gente aqui nessa manhã, eles voltaram de lua de mel essa semana, e eles queriam uma igreja perto, né? Eles são aqui de Eldorado, aí estão congregando em Aracruz, Barra do Saí, né, praticamente. Barra do Saí, eles estão congregando lá. Samuel tem estudado, né, bastante as Escrituras, tem sido um pregador da Palavra de Deus, aquele que também ensina, e quem sabe, se Deus tiver planos um dia, para um ministério pastoral. E eu vou pedir a ele que esteja orando por nós nessa manhã, para que Deus possa falar através de mim, porque nós vamos falar de um tema muito grande, que é sobre o servo sofredor, Cristo como servo sofredor. Então ele vai estar orando para a gente nessa manhã, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós, e nos ilumine para enxergarmos as grandes verdades do Evangelho. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, pela santa oportunidade de estarmos na Tua casa, reunidos como santos de Cristo, nessa igreja local, onde podemos estar cultuando o Teu santo nome, Pai, reconhecendo o Teu senhoria, a Tua soberania sobre todas as coisas, sobre nossas vidas, ó Deus. Obrigado por essa igreja, por essa comunidade local, onde tem sido local de pregação fiel do Teu Evangelho, ó Deus. E que neste momento nós pedimos de maneira especial sobre a vida do irmão Alexandre, Pai, que o Teu servo diminua, que o Senhor cresça neste meio, que saímos aqui edificados, como fomos através da palavra do pastor, e agora também por esse estudo, ó Pai, sobre o servo sofredor. Que saímos aqui edificados como corpo de Cristo, ó Pai. Que saímos aqui fortalecidos pela Tua santa palavra, ó Pai. Que sejamos cada vez mais reconhecidos por pregar o Teu Evangelho verdadeiro, genuíno, ó Pai, que transforma e que liberta vidas, ó Deus. E que essa igreja seja reconhecida por pregar a Tua palavra neste local e que faça diferença, ó Deus. Que o Senhor nos diminua, que o Senhor cresça em nossas vidas, nos abençoe e que a exposição seja fiel. E também assim nossa recepção ao ouvir a Tua santa palavra seja de igual modo fiel. Use o Teu servo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos meditar um pouco, né, acerca do servo sofredor, então temos que ir para Isaías 53, né? Talvez o texto que mais poderia realmente falar a respeito desse tema, lembrando os irmãos que nós estamos usando, né, como referência o livro do pastor R.C. Sproul, né, A Verdade da Cruz, e hoje, apesar de eu não vou poder falar tudo que esse texto fala, por quê? Porque a gente precisaria de um ano para falar sobre tudo que ele fala aqui. Então, eu peguei só um versículo. Porque, irmãos, eu estou tendo um problema sério com as Escrituras. Por quê? Toda vez que eu me deparo com uma palavra, tem teologia demais naquela palavra. E esse é o problema. Esse é o problema de toda aquela pessoa que estuda as Escrituras e, pior, né? A gente é chamado para ensinar. Hoje à noite, por exemplo, vou pregar no Salmo 34, né? Então, assim, eu só vou pregar em uma palavra do Salmo. O Salmo tem 22 versículos. Vocês entendem a nossa dificuldade como estudantes da palavra de Deus de trazer a verdade? É isso. É porque uma palavra tem um monte de troço dentro. Então, assim, essa é a minha dificuldade hoje, né? Por causa da forma como eu enxergo Cristo nas Escrituras. Então, vá para Isaías 53. Nós vamos usar como base apenas o verso 10. Você vê... O sofrimento do servo sofredor começa a falar lá no 13 do 52. Mas eu só vou poder ficar no versículo 10, que vai nos servir como base para conduzir através das Escrituras. E o texto ele diz assim, Isaías 53, verso 10. Todavia, ao Senhor, ou seja, a Deus, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Eu só vou poder ficar aqui. Eu não sei quantos irmãos já tiveram a chance de assistir o filme do Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo. Eu acredito que de todos os filmes que eu já assisti na minha vida, aquele é quem mais se aproxima do que possivelmente Cristo possa ter padecido na carne. Porque o que ele sentiu no espírito, não dá para retratar.
Eu vou tentar, através da narrativa de um médico nessa manhã, mostrar o que foi a questão física. Eu vou tentar fazer isso. Mas a questão espiritual é algo sobrenatural. A nossa mente, ela é pequena. Ela não consegue acompanhar. Então, como vocês sabem, qual é a melhor maneira de nós estudarmos a Bíblia? É fazendo perguntas. Sempre faça perguntas para o texto. Quando você pergunta para o texto, ele te responde, através da própria Escritura. Então, 3 perguntinhas para a gente responder essa manhã. Primeiro, por que Cristo tinha que sofrer? Por que era necessário que fosse dessa forma para ser perfeito? Essa é uma pergunta importante quando você vai falar do servo sofredor. A outra pergunta é: quais as implicações desse sofrimento sobre nós, a igreja? Ou seja, eu sei que Jesus sofreu isso tudo, e agora? O que eu faço com essas informações? E depois, como deve ser o nosso viver diante dessas informações? Isso é de suma importância. A igreja é baluarte da verdade. Então, saber essas coisas tem que produzir algo. E nós precisamos saber o que está sendo produzido. Então, a primeira pergunta é: por que Cristo tinha que sofrer? O texto de Isaías responde. Vamos lá para o texto? Olha só. O texto diz assim: todavia agradou. Esse verbo é incrível. Você vê, nesse verbo aqui, está cheio de teologia. Se você vai pensar em que agradou a Deus fazer com Cristo, foi expiação, propiciação, justificação, redenção, eleição, adoção, morte substituta. Você está vendo? Está tudo aqui, num verbo. Você pensa nisso. Porque você para e pensa. O problema é que a maioria das pessoas não estão pensando. Elas leem e vão embora. Mas elas não param. Então, por isso que é diferente você ler a Bíblia e você estudar a Bíblia. Então, o plano que o pai tinha agradava. A ideia do sofrimento não é só porque Deus, eu adoro fazer meu filho sofrer. Não é isso. É porque tinha um agrado, não no sofrimento em especial. É no que aquilo iria resultar. O pai só se agradou morrer porque tinha um resultado daquela ação. Nós já falamos aqui que Deus decreta tudo. Tudo. Cada pecado sobre a face do universo, Deus decreta. Mas ele não tem prazer na ação, muitas vezes, que está sendo executada. Onde que está o prazer de Deus? No bem que ele vai tirar daquele mal que está acontecendo. Porque Deus é bom. E Deus só faz o que é bom. Então, quando ele decreta algo, ele vai tirar algo de bom dali. Mas eu não consigo entender. Lógico, você não é Deus. Não tente entender. Só creia. É o que nós ouvimos essa manhã. Creia. Ele é o Senhor do universo. Ele é o Deus eterno. Ele diz como que as coisas têm que acontecer. Não somos nós. A Bíblia está cheia de textos sobre isso. Então, como o texto de Isaías mostra, a primeira coisa é que nós temos que ver que foi do agrado de Deus que a história acontecesse daquela maneira. Isso deve encher o nosso coração de alegria. Por quê? Porque ele nunca erra. Porque ele nunca falha. Então, quando você olha para a cruz, você exulta. Foi o pai que quis desse jeito. E isso vai ser incrível, porque vocês vão ver os detalhes de um médico falando o que Jesus passa. Então, mas por que agradava então a Deus moer o seu próprio filho? Essa é uma pergunta importante. Né? Uma vez que nós descobrimos que uma das razões é porque agrada a Deus, mas por que agrada? Porque desta forma, ou seja, do jeito que Jesus sofreu, desde o seu nascimento até a cruz, a justiça de Deus é plenamente satisfeita, que foi a aula que nós ouvimos com o Felipe aqui, sobre Deus ser justo. Nós temos que entender que Deus tem um padrão de justiça, ele é perfeito. Então tudo tinha que acontecer de forma perfeita. E toda a agonia do Salvador, desde seu nascimento até a sua morte, estava fazendo com que a justiça de Deus fosse perfeita. Então, outra razão é que foi a forma que o pai achou de que o filho fosse glorificado. Porque que existem coisas na cruz e na vida de Cristo que, se ele não tivesse encarnado, nós nunca saberíamos que Deus é daquele jeito. Tem coisas na morte de Cristo que nos trazem características a respeito de Deus que só Deus, sendo Deus como ele era, você não conseguia enxergar. Mas na pessoa de Cristo você enxerga. Quer ver algumas delas? Primeiro, o amor que ele tem pelo seu Pai. Queridos, só alguém com um amor gigantesco faz o que Cristo fez. Desce da sua glória, toma essa forma humana que vai se desfazendo ao longo do tempo, porque
Porque Jesus foi ficando velho. Né? Ele nasceu e cresceu e foi ficando velho. Então, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu dor, ele sangrou, ele se sentiu abandonado. Você está vendo? Esses sentimentos, tudo porque ele amou o seu pai. Ele ama o pai, e esse é a maior força do que existe no universo. O amor do pai pelo filho, o amor do filho pelo pai. Você está vendo? O filho está se entregando por completo. Como o homem deve ser, todo feito para Deus, ele está se entregando por completo. E não importa o que venha. Por isso que a teologia de libertação, de prosperidade, ela é ridícula diante da cruz. Ela é ridícula. Não faz o menor sentido você dizer para uma pessoa, vem para Jesus que ele vai te abençoar. Não faz o menor sentido. Não do ponto de vista humano. Porque a bênção de Deus pode ser em você morrer numa cruz, ou pendurar de cabeça para baixo, como Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, ou ser decapitado como o apóstolo Paulo, ou apedrejado como Estevão. Você está vendo? Não tem nada a ver com as circunstâncias humanas do bem-estar, que é o que as pessoas pregam na nossa geração. Venha para Jesus que ele vai te dar um bem-estar legal. Você vai viver bem. Não, muitas vezes você vai viver mal. Mas você vai viver mal para a glória de Deus. Sem dinheiro, sem saúde, sem riqueza, sem prosperidade, sem nada. Com tudo que você precisa, do quê? Cristo. Que foi o que eu já disse aqui que aquela puritana falou quando chamaram ela de pobre. Então, o amor que Deus tem pelo seu filho e o amor de Cristo, Jesus vai orar para que nós tivéssemos esse mesmo amor. Pai, que o amor que você tem comigo, neles esteja, para que nós sejamos todos um só. Isso não é impressionante? Então, nós precisamos ter esse amor. Então, a primeira coisa que você enxerga é que esse amor de Cristo por seu Pai é enorme. Em segundo lugar, é a sua humildade. Sabe? Você não conseguiria ver a humildade de Cristo, por exemplo, na visão de Ezequiel capítulo 1. Eu vi uma coisa que parecia assim, eu vi uma coisa que parecia assado, eu vi uma coisa que parecia assado. Ele não sabe dizer o que é, ele só parecia, porque é o vislumbre da glória de Deus. Nós conseguimos ver a humildade de Deus na pessoa de Cristo, enquanto ele está nesse planeta e enquanto ele morre na cruz. Porque lá na cruz, o autor da vida morre. Pense nisso. Pense que você é a pessoa que tem todo o controle econômico do país e você vira um mendigo da noite para o dia. Foi isso que ele fez. Era tudo dele. Jesus foi o homem mais rico sobre a face da terra. Por quê? Porque o universo é dele. O universo é dele. E ele morreu sem um centavo no bolso e nu naquela cruz. Já parou para pensar nisso? Como é mesquinho você pensar em dinheiro? É a coisa mais esdrúxula o cristão preocupado com essas coisas. Por quê? Porque o Salvador está dizendo o seguinte: não se preocupe com isso. Eu tenho tudo, tudo é meu. O ouro é meu, a prata é meu, tudo é meu. E eu morri sem nada. Por quê? Porque foi do agrado do Pai fazer dessa forma. E ele é perfeito no que ele faz. Então, a humildade de Jesus, ela nos constrange. Assim como o seu amor. Aliás, eu acho que todos os atributos de Cristo nos constrangem. Era para nós ficarmos assim, exultantes na cruz por causa do que ele fez. Você está vendo que não faz sentido essas teologias loucas? Em terceiro lugar, é por causa do seu amor por nós. É por nós que ele está lá. Ele está pendurado no madeiro por mim e por você, se somos regenerados. Completamente nu, sem um centavo no bolso. Entende isso? Cristo sabia que o seu sofrimento traria alegria. Você vê, o pai tem agrado em matar o seu filho numa cruz, porque ele sabe o resultado que isso vai dar. Quer ver? Vamos lá para João 16, 21 e 22. Ele vai falar isso para os discípulos antes que isso aconteça, para que os discípulos tivessem o que deixar registrado para nós, porque nem os discípulos entenderam quando ele falou. Mas lá em João 16, 21 e 22, diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza. Ela sente bate aquela agonia nela, né? Ela sente dor. Por quê? Porque a hora é chegada. Quem é mãe aqui sabe como é que esse troço funciona. Os pais têm um pouquinho de dificuldade. Mas depois de nascido o menino, como é que ela fica? Totalmente alegre. É isso que o texto diz. Depois que ela já não lembra mais daquele momento de dor e aflição por qual ela passou. Por quê? Porque agora ela trouxe uma vida, ela trouxe um homem ou uma mulher a este mundo.
O verso 22 diz assim: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, que foi o texto que o pastor leu nessa manhã. Outra vez vos verei, e o vosso coração se encherá de alegria. Você vê? Nós, foi o que o pastor falou, nós somos bem-aventurados. Deixa eu tentar botar na proporção que a Bíblia nos dá o que é ser uma pessoa bem-aventurada. Pense, desde que a Mega Sena do final do ano foi criada. Então, se você juntasse todos os prêmios que a Mega Sena só do final do ano já pagou, e somasse tudo, você seria um bem-aventurado. Mas isso não seria nem 1% do que é ser bem-aventurado do que a Bíblia está falando. Entende? Seria um prêmio assim, de todo o dinheiro do mundo. Foi ser sorteado assim, hoje à noite, por exemplo. Então, e você ganhasse. Então, só que um bem-aventurado é mais rico do que você que ganhou todo o dinheiro do mundo. É isso. Ser bem-aventurado é uma pessoa que está plenamente dominada pelo poder do Espírito Santo, exultante na pessoa de Deus, porque ele crê que Deus existe. E que ele é galardoador daqueles que o buscam. Você entende? Há uma intensidade de vida no seu coração que as pessoas vão se sentir incomodadas com o que você vive. Você entende? Porque você é uma realidade para você. Agora, foi aquilo que o Daniel pregou de manhã. Às vezes, algumas pessoas, mesmo que se dizem regeneradas, são como Tomé. Elas não creem de que isso é real. Por isso que a gente já falou aqui que a carta de Paulo aos Efésios, qual é a carta de Paulo aos Efésios? É a carta das riquezas. Mas das nossas riquezas em quem? Em Cristo, em Cristo. Olha as riquezas em Cristo, riquezas em Cristo, riquezas em Cristo, riquezas. Nós somos ricos em Cristo. Então, deixa eu passar para você uma ideia de um médico francês, de como ele fez a leitura do sofrimento físico de Cristo. Olha só, ele diz assim: Jesus entrou em agonia no Getsêmane, nós conhecemos os textos, né? E o seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata isso é Lucas, o médico. E o faz com a decisão de um clínico. Obviamente, ele tem informações médicas, então ele conseguia falar disso com propriedade. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno, né, raríssimo e é produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo, é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção, por um grande medo. Então é necessário que essa pessoa esteja em terror, em pavor, em grande angústia. E Jesus fala algo muito similar. Ele fala assim: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Era isso, tá vendo? É o que o médico fala que as pessoas normalmente sentem. Claro que as razões de Cristo vão ser totalmente diferentes das razões que nós, seres humanos, temos esse tipo de situação. Mas então ele pensa no peso de todo o pecado da igreja, e só da igreja, sobre ele, para que o Pai tenha que derramar a sua ira. Então é isso que ele vai sentir. Então, tal tensão, ou seja, a forma, o que abala as estruturas de Cristo, entre aspas assim, dele estar triste até a morte, é porque ele vai perder a comunhão com seu Pai. Então ele fala assim: tal tensão extrema produz rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até cair na terra. Mas lá em Lucas ele vai dizer: grandes gotas de sangue. Não eram pequenas, eram grandes gotas. A agonia era algo assim que você não consegue mensurar. Porque para você entender isso, você teria que ir ao inferno. E você não foi. Porque é o que vai acontecer com o Salvador. Ele vai ao inferno para tirar a igreja do inferno. Então, você entende como que qualquer sofrimento que nós soframos nesse planeta está longe do sofrimento do Salvador? Então, mas o cara continua, ele fala assim: conhecemos a farsa do processo, né, preparado pelo Sinédrio hebraico e o envio de Jesus a Pilato. Depois o desempate, né, entre o procurador e o Herodes. Depois Pilato cede e ordena aquela flagelação. E é aqui que ele quer falar. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Por isso que eu falei, quem assistiu a Paixão de Cristo consegue ver aquele tipo de chicote que bate e quando puxa, arranca. Ali fica bem nítido isso. Os carrascos devem ter sido 2, pelo menos, dentro do estudo dele que ele levantou, a probabilidade é que sempre tinha 2 para fazer esse tipo de flagelo, um de cada lado, e eles eram diferentes em estaturas. Por quê? Porque, de acordo com a estatura, você consegue atingir regiões distintas. Eles faziam isso
propositalmente. Eles querem flagelar toda a pessoa. Então, para o cara não ficar se abaixando, eles pegam pessoas de estaturas distintas. Foi o estudo que o cara fez, ele chegou a essa compreensão. Então, eles golpeiam com essas chibatadas, né, na pele, já alterada por milhões de microscópias hemorragias do suor da noite anterior. Jesus já estava fragilizado por causa de ter suado sangue, mas quando isso bate em seu corpo, piora a situação. É isso que ele está falando. Então, a pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra, e a cada golpe, Jesus tem que reagir com um sobressalto de dor. As forças se vai, há um suor frio, lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náuseas, calafrios, que correm ao longo das suas costas. E se não estivesse preso no alto pelos pulsos, ele cairia deitado naquela poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, aqueles espinhos duros, mais duros que madeira de acácia, segundo ele, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e enfiam aquilo na sua cabeça, os espinhos penetram no seu couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto um pelo aqui, o couro cabeludo, ele sangra, eles têm dificuldade com esse tipo de cirurgia por causa da grande quantidade de sangramento que acontece quando você fere. Quem já não tomou uns pontos? Eu já tomei na testa, né? Meu filho, para parar isso aqui, é só Deus me livre, né? Então a gente tem uma pequena noção, sabia? Quando você lê o texto bíblico, é difícil ver isso. Mas quando você tem alguém explicando o que está acontecendo, a coisa ganha volume. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão, ele entrega para ser crucificado. Então, pense nisso. Depois de estar dessa forma, eles colocam um manto sobre ele e jogam uma cruz em cima. Quando eles colocam, o braço horizontal da cruz pesa uns 50 quilos. Eu já carreguei saco de cimento. É isso. 50 quilos, mas eu carregava pequenas distâncias, ali era grande, o percurso de onde Jesus estava até onde ele foi pendurado, 600 metros, tente carregar um saco de cimento, mas nessas condições físicas, por 1 metro, ele carregou por 600 metros, então, a estaca vertical já está plantada lá no Calvário, Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheio de pedregulhos, os soldados puxam com as cordas o percurso de 600 metros, Jesus fatigado arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os seus joelhos, os ombros de Jesus estão cobertos de chagas, e quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e esfola o dorso, ou seja, quando ele cai, a madeira sai rasgando tudo, e ele ainda está com aquela suposta camisa, assim, né? Então, finalmente, para os soldados ganharem tempo, eles pegam alguém e colocam a cruz nas costas de Simão. Nós sabemos que ele bota uma pessoa para ajudar ele. Então, pense nesse trajeto que é chamado de, muitas vezes, esqueci o nome que se dá, a via dolorosa, né? Pense nessa via. Então, foram 600 metros. Sobre o Calvário, tem o início da crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a túnica está colada nas chagas. Quando você arranca? Ele diz aqui que quando alguém que já teve um remendo, assim, no machucado, que agarra, e quando você tem que soltar, entende? Então, você vai com cuidado. Mas aqueles soldados, eles não fizeram isso. Eles puxam. E aí, meu amigo, você tenta imaginar que dor, que angústia, que sofrimento. É o que acontece. Cada fio de tecido adere à carne viva. É o que o médico diz. Ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descoberta pelas chagas. E os carrascos dão aquele puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Mas ainda não é o fim. O sangue só está escorrendo. Porque é lógico que quando o pano cola, o sangue para. Mas quando você puxa, ele sai de novo. Então, Jesus é deitado de costas e as chagas encostam no pó e no pedregulho daquela madeira. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas com uma broca. Essa era uma ideia muito comum, de que eles tinham uma broca manual para abrir o buraco na madeira. Agora eles, para bater o prego, porque aí ficava mais fácil. Então esse prego é um prego longo, pontiagudo e quadrado. Eles apoiam sobre o pulso, provavelmente, aqui, queridos, ó. É o mais provável, segundo os médicos, onde Jesus poderia ter sofrido esse golpe com o prego. Então, mas só que quando o prego entra ali, o cara fala aqui, afeta os nervos, né? E aí pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado, uma dor, porque ele fala assim que acerta o nervo mediano, ele foi lesado.
Tem um nervo aqui chamado mediano que é lesado no momento em que a cruz, o cravo penetra ali, o prego, né? Então ele fala isso, que esse nervo, quando ele é afetado, a dor é assustadora. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado, uma dor alucinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos, se espalhou pelos ombros e atingiu o cérebro. Pense nisso, nessa sequência de dor. A dor mais importunável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, provoca uma síncope e faz perder a consciência, o que não acontece com o Cristo. Ele sofre essa dor, mas ele segura. Ele consegue segurar o tranco. É incrível isso que ele sofreu. O nervo é destruído, mas só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Você vê, está lá e está doendo. Aí ele diz assim, quando o corpo foi suspenso, o nervo vai se esticar igual você estica uma corda de violino. A cada solavanco que é dado, ou seja, cada movimento que é feito para que Jesus seja crucificado, vai fazer aquilo vibrar e ele vai sentir uma dor alucinante e ele vai ficar lá de meio-dia até as 3 da tarde. Dá para imaginar todas essas horas penduradas ali? O carrasco e o ajudante punham a extremidade da trava e elevam Jesus colocando primeiro sentado, depois em pé. Consequentemente, fazendo-o tombar para trás. Só que quando ele tomba, ele encosta a cabeça e o espinho entra ainda mais. E aquilo entra e sai, porque ele volta com a cabeça para frente. Depois, rapidamente, encaixa o braço horizontal na cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram no crânio. A cabeça de Jesus vai para frente e para trás, uma vez que o diâmetro da coroa não deixa ele apoiar para trás. Quando ele vai tentar apoiar para trás, a coroa empurra para frente, porque o espinho esperto ele tem que tombar para frente. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam as pontadas agudas de dor e depois eles lhe pregam os pés. Jesus tem sede. Ele não bebe água desde a tarde anterior. O seu corpo é uma máscara de sangue. Como eu disse, quem assistiu o filme vai ver uma imagem muito similar a essa daqui, ó. Eu sei que a imagem aqui está pequena, mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui rapidinho. É mais ou menos assim, né? Os irmãos conseguem ver aí? Seria mais ou menos isso. É aquilo que a gente viu lá no filme do Mel, né? Do Mel Gibson lá. Então, um estranho fenômeno, né, ele diz aqui, se produz no corpo de Cristo. Os músculos do braço se enrijecem, uma contração que vai se acentuando, os deltoides, deixa eu botar o óculos, por isso que eu estou sofrendo aqui. Os deltoides e os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. É como acontece com alguém que está ferido de tétano. Quem já teve tétano aí sabe mais ou menos como é que esse troço funciona. É isso que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aqueles da costela, do pescoço e também os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra com um sibilo, mas não consegue sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar. Como um asmático em plena crise. Quem já viu aí os asmáticos em crise tem noção do que Jesus está passando lá na cruz. Então, o seu rosto está pálido, pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma num violeta púrpura e, enfim, em cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor e os olhos estão saindo para fora da órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre os pregos. É isso que ele tem que fazer para respirar. Ele tem que firmar o pé para levantar o tórax, para poder isso aqui desobstruir, para ele respirar. É isso que acontece. Então a respiração, ele esforça-se, né, com pequenos golpes, se eleva, aliviando aquela tração nos braços. O músculo dos tórax se distende, a respiração se torna mais ampla e profunda, e os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez. Por que ele fez esse esforço? Só para falar uma coisa: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não é incrível isso? Está vendo? O verdadeiro cristão, ele está com isso um tempo inteiro na cabeça dele. Você está vendo? Ele está em grande agonia, em grande sofrimento. Em que ele está pensando? Nas pessoas. Pai, perdoa-lhes,
Eles não sabem o que estão fazendo. É isso que ele fala. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar de novo e ele vai ter novamente aquela asfixia. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por Cristo na cruz. Cada vez que ele quer falar, ele tem que sofrer aquela dor de se firmar nos pregos para levantar o seu tórax e respirar. E ele fica naquela tortura durante 7 vezes que ele tem que fazer aquilo. Atraídas pelo sangue que escorre e coagulado, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-lo. Você já viu como aquelas moscas ficam no seu ouvido? Já bem... Você pensa na agonia. Isso também é sofrimento. Pouco depois o céu se escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui, logo serão 3 da tarde. Todas as suas dores, a sede, as câimbras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos, lhe arrancam um lamento, um único lamento na cruz. Deus meu, por que me desamparastes? Jesus dá seu último suspiro, ele está tudo consumado, e em seguida, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e ele morre. Vocês entendem que a visão do servo sofredor é para mostrar o quanto Deus ama o seu Pai, o quanto Cristo ama o Pai, mas é para mostrar também o quanto o Pai ama o Filho, mas é para mostrar também o quanto eles nos amam, o quanto ele amou a igreja. Você entende isso? Agora eu te pergunto, diante de a descrição de um médico que sabe do que está falando, de que tem noção da dor física, vocês acham que isso já não seria suficiente para que nós vivêssemos uma vida reta diante de Deus? Mas há algo pior, Pior do que sofrer todas essas dores físicas é o abandono do seu pai. Vou pegar o Samuel e a Bia como exemplos. Eles acabaram de se casar. E eles nunca ficaram distantes desde que se casaram, eles estão juntos. Mas pense se por uma questão de trabalho, enfim, um ou outro tivesse que se separar para passar algum tempo separados um do outro. Eles só estão casados há menos de uma semana praticamente. Fez uma semana ontem, hein? 3 semanas? Já tem estudo? Misericórdia. Passa muito rápido o tempo. 3 semanas já, porque como eles chegaram lá de mim, eu achei que era a primeira semana ainda. Mas você entende que eles se conhecem há quantos anos? Pense nisso. E o pai e o filho? Há quantos anos eles se conheciam? Você já parou para pensar nisso? Alguns psicólogos dizem o seguinte, que quanto mais próximo, maior a dor. É essa dor que fez ele agonizar no Getsemane e suar sangue. É essa dor que está fazendo com que ele diga, Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque quando o pecado é imputado e Cristo se faz pecado por nós, como a Bíblia diz, o pai tem que quebrar a comunhão com o seu filho. Porque a Bíblia diz que Deus não pode ver o mal. Ele não tem comunhão com o pecado. Então ele tem que se separar, abandonar o seu filho, para quê? Para que ele possa derramar toda a sua ira. E Jesus bebe todo o cálice que a igreja merecia. Não ele, a igreja merecia. Então, pare por alguns instantes e pense sobre isso. Porque nós vamos para a segunda pergunta. Quais são as implicações de tamanhos sofrimentos para a igreja? A primeira coisa, nós vamos ver, está lá em Hebreus 2, 17 a 18. Essa é uma das primeiras coisas que nós deveríamos pensar sobre isso. Aqui há algo gigantesco. Nós poderíamos, nesse texto de Hebreus, ficar aqui anos e anos tentando cavar e tirar tudo que ele nos dá, porque é enorme. Não é um cisco no olho, é um universo de conhecimento acerca do Salvador. O texto vai dizer o seguinte, Hebreus 2, 17, diz assim, a partir do 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos seus irmãos. Essa é a razão. Essa é uma das implicações. É para que ele se torne semelhante aos seus irmãos. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. E para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo em que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, a primeira implicação que nós poderíamos ver direta para a igreja é que Cristo tinha que ser semelhante a um ser humano. Por quê? Porque ele não salva anjos. Você já parou para pensar sobre isso? A Bíblia diz que os anjos são criados maiores do que nós, com mais poder.
E eu creio até que com maior beleza. Pense nisso. Mas Jesus não morreu para salvar nenhum anjo. Nenhum. Não é incrível isso? Isso não é porque o sangue dele não é poderoso para isso. Ele é. Ele poderia salvar todos os anjos caídos. Todos. Mas por que Deus não faz dessa forma? Porque o Filho veio para salvar seres humanos e não anjos. Essa é a razão. Mas dentro disso, que está nesse texto, as razões são enormes. Olha só, primeiro, ele faz assim para que ele seja misericordioso conosco. É o que o texto vai dizer. É a primeira coisa que o texto vai dizer. Ele se fez semelhante aos seus irmãos para ser misericordioso. E queridos, Deus não usou de misericórdia com os anjos. É isso que o autor de Hebreus está falando nesse texto. É só você ler o 16, que ele vai falar assim, ó, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre os descendentes de Abraão. Tá vendo? E ele não socorre todo mundo, mas só os descendentes de Abraão na fé, obviamente. Porque Esaú é descendente de Abraão e não foi salvo. Mas Jacó foi, que é descendente de Abraão. Porque ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e não o Deus de Esaú. Você consegue parar e meditar, se você é uma pessoa regenerada, como que você tem que viver, querido? Você vê a implicação? Deus foi misericordioso com você se você é transformado. Mas ele não foi misericordioso com o outro. Porque ele não é obrigado a ter misericórdia de ninguém. Então, quando ele é misericordioso, ele está apontando para a cruz. Porque se Jesus não vai para a cruz, não tem misericórdia. Você entende? Mas não é só isso. Ele é um fiel sumo sacerdote. Ele é o nosso fiel sumo sacerdote. É o que o texto de Hebreus vai mostrar. Mas não é só isso. Ele faz propiciação. Nós temos enfatizado essa doutrina, não somente ela, mas todas as doutrinas que fluem da cruz. Porque se você sabe, foi aquilo que o Daniel falou nessa manhã. Todas essas coisas foram escritas para que você creia. Se você sabe e crê na propiciação, querido, você não tem razões para ficar aborrecido. Foi feita propiciação por você? Alexandre, eu acredito que foi. Então você não tem razões para estar chateado, porque tem um monte de gente indo para o inferno porque Deus não fez propiciação por eles. É isso que esse texto de Hebreus está dizendo. Porque no contexto de Hebreus, eu já disse isso para os irmãos, porque quando eu preguei aqui, por que é uma tão grande salvação, eu falei, o contexto de Hebreus está muito longe do nosso. Tem alguém aqui sendo perseguido? Alguém está atrás de você para poder sequestrar os seus bens, expulsar você de uma cidade, matar sua mulher, matar seus filhos, te torturar até a morte, jogar você numa arena. Tem alguém procurando fazer isso aqui? Não tem. Esse é o contexto de Hebreus. Eles estão padecendo por causa de Cristo. Mas Hebreus vai dizer assim, mas não até a morte ainda. Ou seja, alguns ainda não tinham sido assassinados por causa da fé em Cristo. Mas por que essas pessoas podem viver dessa forma? Por causa da propiciação. Eles sabem que a ira de Deus foi tirada deles por causa de Cristo na cruz. Então todo regenerado que tem a visão da propiciação, ele não pode viver abatido. Ele não pode viver chateado. Ele exulta das suas dificuldades. Porque Deus é sábio para dar a você o que você precisa. Ah, mas eu não tenho o que eu quero. É porque você não precisa, querido. Já parou para pensar nisso? Porque ele é misericordioso, ele é um fiel sumo sacerdote, ele faz a propiciação, mas ele também nos socorre quando nós somos tentados. Isso é maravilhoso. É o próprio Cristo que nos socorre diante de uma tentação. Já se sentiu tentado por alguma coisa? De querer, de fazer, de obter, seja lá o que for? Então, ele está lá. Se você é regenerado, a pergunta é, você é regenerado? Então responda como um. Não baixe a guarda, não deixe Satanás levar vantagem, mande ele para a forca de Amã, faça isso, é isso que ele faz, ele constrói ciladas onde ele mesmo se arrebenta. Foi o que ele tentou fazer com Jesus, olha no que deu. Foi lá que Jesus cravou a cabeça da serpente com um pisão, mas tinha um cravo junto. Você entende que nós regenerados, nós não temos razões para ficar tristes. Nós podemos exultar na tristeza. Jesus fala isso. Bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Mas o choro ali é por causa do seu pecado. É isso.
Não é porque você perdeu o emprego, porque você perdeu isso. Não é. É porque você está pecando e você viu o seu pecado e você chora de tristeza por causa do seu pecado. Então, olhe para o seu pecado. Jeremias vai falar isso. Você tem do que se reclamar? Cada um reclame-se do seu próprio pecado. É isso. O seu pecado está te dominando. A Bíblia diz que o pecado não tem mais poder sobre nós. Então, como é que o pecado está te dominando? Como é que o desejo da carne está te dominando? Como é que o desejo de possuir coisas está te dominando? Você tem que lutar contra isso, mas você não pode lutar isso com armas físicas. É com coisas espirituais que você combate coisas espirituais. E tentação é algo espiritual, não físico. Pode até atender suas demandas físicas, mas a tentação, ela começa dentro. Por isso que Davi não adulterou quando dormiu com Betseba. Ele adulterou quando ele viu ela pelada, tomando banho, e gostou do que viu. Ah, essa mulher lá em casa. E foi o que ele fez. Então, o adultério, antes de acontecer na cama, ele aconteceu na mente de Davi. Lá na cama, foi só consequência do primeiro adultério que já estava aqui dentro. Então, quando você vê que o adultério está se aproximando, mate-o. Como, Alexandre? Vá para a cruz. É lá o nosso refúgio. Quando você se sentir tentado porque você quer algo que você não tem, vá para a cruz. Por quê? Porque ele tinha tudo e abriu mão. Era tudo dele. O prego que foram usar era dele. A madeira no qual ele é pendurado, a madeira é dele. É a madeira dele. O calvário, construído com a imagem de uma caveira, é dele. Tudo, os romanos são dele. Os judeus também é dele. Tudo é de Cristo. Ele usou tudo aquilo para a sua própria glória e para a glória do seu Pai. Queridos, quem pode andar chateado num planeta assim, se você tem essa visão? Então, se você está chateado, é por quê? É porque você não tem a visão da grandiosa glória de Cristo, sofrendo. Por quê? Porque nós seremos coparticipantes do seu sofrimento. As pessoas, não sei por quê, mas parece quererem viver nesse planeta e não sofrer. Isso é impossível. Porque o rico, ele sofre. Não pense que as mídias sociais que mostram essas pessoas que têm dinheiro, fortuna. Uma vez aquele rapaz que fez o Todo-Poderoso, mas é o Jim Carrey. Numa entrevista, Jim Carrey falou assim, olha, as pessoas acham que ter 100 milhões de dólares na conta fará de nós pessoas felizes. Como eu gostaria que cada uma tivesse, para ver no que isso dá. Você está vendo? Os 100 milhões de dólares que ele tinha por causa dos filmes que ele fez, não trouxeram a felicidade. Houve uma atriz italiana, Sofia Loren. Sofia Loren casou nova. A atriz, com 15 anos, já estava despontando nas paradas de filmes, assim, arrebentando a boca do balão. Casou nova, teve um único marido para a vida inteira. Quando o marido dela morreu, alguém entrevistando ela perguntou para ela assim, Sofia, pô, você é incrível, você começou cedo, você casou, você tem isso, você tem aquilo, você tem filhos, os filhos dela não são drogados. São todos homens e mulheres bem-sucedidas na vida, tem netos, nenhum dos netos dela está envolvido com droga. Todos eles estão bem. E ela perguntou assim, mas se for só isso, é só isso que a Bíblia dá? Não é possível, eu não acredito. Tem que ter algo a mais. Você está vendo? É a Sofia Loren. Você pode pensar assim, mas eu... Não, é uma das mulheres mais ricas desse planeta. Mas tudo o que ela tem, não dá o que os nossos corações regenerados têm. É isso. Então, querido, nunca foque nas circunstâncias da sua vida. Olhe para o servo sofredor e exulte em Deus. Hoje à noite nós vamos falar sobre isso, sobre exultar, sobre bendizer a Deus. O privilégio de alguém de poder falar essa palavra, de que esse verbo faça parte da sua vida. Mas se você não está capturado por essas doutrinas, é óbvio que você vai se sentir abatido. É óbvio que você vai ficar aborrecido. Eu não estou dizendo, querido, que nós não temos problemas e num determinado momento ali você ficou aborrecido, bravo, chateado com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu patrão. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo a pessoa que vive assim. Ela não... Não! Nós estamos falando assim, Senhor, obrigado. Você amanheceu hoje. Tem gente que não amanheceu. Ele foi dormir, mas não acordou. Morreu.
Já não está entre nós. E pior, ele pode ter partido daqui sem a esperança da vida vindoura, que para nós começa aqui. Então, o poder, queridos, é poder. Está vendo? Não é uma receita. Eu vou levantar 5 horas da manhã, eu vou orar até às 7, aí eu vou ler a Bíblia das 7 ao meio-dia. Não é uma receita pronta. É um estado de vida. Você entende? É por isso que alguém perguntou para o pastor Josemar, já falei isso aqui, e ele falou assim, olha, ela não estava procurando o poder que emana da palavra de Deus na pessoa do Espírito Santo. Ela estava procurando o quê? Uma receita pronta. E não existe receita pronta no Evangelho. O que existe é um poder sobrenatural que pega você e coloca você no reino do seu amor. Entende? Você não está vivendo dessa forma, então você de repente não está lá. Você ainda continua no reino das trevas. Porque a Bíblia vai dizer que ao ser regenerado, você foi tirado do reino das trevas e colocado no reino do seu amor, e você não sente esse amor. É um reino de amor. Como é que você não sente isso? Pense em viver num reino onde tudo é bom. É bom pegar aqui os desenhos da Disney. A Cinderela. Pense na Cinderela depois que ela casa com o príncipe. Então, ela está no reino do seu amor. Você acha que a Cinderela está achando ruim, igual ela estava achando quando ela estava lavando o chão lá? Daquelas madrastas desgraçadas? Não! Agora a Cinderela está se realizando com o seu príncipe. Você está se realizando com o seu príncipe encantado chamado Cristo. Entende? Esses desenhos estão lá para apontar para Ele. Ele é o nosso príncipe. Ele é o nosso noivo. Queridos, me ajuda aí. Por que você está... minha vida é uma desgraça. Como? Como? Se nem o Salvador, diante de tanta desgraça, espraguejou. Ele louvou ao seu Pai, citando o Salmo 5. Você entende isso? Não é inacreditável? Então, queridos, como nós devemos viver? Essa é a última pergunta que nós queremos responder nessa manhã. Como nós devemos viver diante dessa realidade, a saber dos sofrimentos do Salvador por mim e por você, que tem que botar, né? Se você tem o Espírito Santo. Porque por que uma pessoa natural, não regenerada, não consegue viver assim, como eu estou dizendo nessa manhã? Porque ela não tem o poder. Quando você não tem o poder da pessoa, do Espírito Santo, agindo para você ser assim, como você vai ser assim? Mas veja bem, na Bíblia, você vai fazer a vontade de Deus. É o que a Bíblia diz. Deus fala, eu vou fazer toda a minha vontade. Ele vai fazer. Só que servir a Deus como Satanás e servir a Deus como Gabriel, aí já é contigo. Faça uma autoanálise. Veja que Deus você está servindo e como. Porque Satanás, ele está fazendo a vontade de Deus. Ele ajudou até a levar Jesus para o Calvário, mas ele não tinha prazer em nada daquilo e ele só pensava em fazer o quê? O mal. Mas Deus pegou o mal, transformou em bem. Igual Amã, eu já disse, né? Amã, ele fez a forca para quem? O pecador lá. Esqueci o nome bendito que é agora. Mardoqueu. Amã fez, eu vou matar Mardoqueu. Você vê, é o diabo. Eu vou matar Jesus. Vamos matar esse Jesus, que é o Filho de Deus. A gente matando Jesus, resolve o problema. Mas não adiantou nada. Ele só estava fazendo a vontade de Deus. Não, eu quero que meu filho morra. Aprove a mim esmagá-lo, morrê-lo. Eu quero. Você vê, mas o diabo não tinha a mesma intenção de Deus. A intenção de Deus é a mesma intenção de Amã. Eu quero matar os judeus. Isso é uma raça desgraçada. Eu vou matar todo mundo. É o que Satanás quer. Mas Deus pega o que Satanás quer e fala assim, não, isso é o que você está pensando, mas eu tenho planos. Mas, você viu? É por isso que Deus vai falar com Jeremias: olha, vocês têm planos, né? Mas os meus planos são muito mais altos, mais altos. Vocês pensam que quando vocês estão fazendo besteira, vocês estão atrapalhando. Vocês são idiotas. Isso que vocês são. Vocês são nécios, né? A Bíblia vai chamar de nécio. É o idiota, né? Hoje a gente tem a expressão de chamar a pessoa de burro, né? Mas é a pessoa tola, é o tolo, o nécio, que pensa que fazendo aquilo está atrapalhando. Na verdade, ele está contribuindo sem que ele perceba. Só que Deus julgará a intenção e não a ação apenas. A intenção é que conta. E Deus sabe qual é a intenção do coração de Satanás, como sabe qual é a sua intenção e a minha. Então, como que nós, então, agora devemos viver diante de tão grande realidade? Primeiro, com o coração amando Cristo todos os dias, nas suas horas, minutos e segundos. Eu já disse isso para vocês e repito: sempre que você se desligar de Cristo, você vai pecar. Basta alguns segundos. Desvie sua atenção dele,
Por isso que o autor de Hebreus vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Você vê, você tem que olhar firme. Agora, como é que você olha firme no seu trabalho? Foi que nem eu disse, você vai no banheiro, você vai lavar o vaso, tem um torpedo lá. O que você pensa? Meu pecado. Está entupindo a minha vida. É isso aqui que tem atrapalhado a minha comunhão com Deus. Assim como você tem que pegar um balde ou dois, que às vezes o negócio está grave, e jogar 2 baldes, você também tem que tomar uma dose dupla da palavra de Deus, da oração. Revestir-vos, pois, da armadura de Deus. Você está vendo? Há uma armadura. Mas tem gente que não botou nem os chinelos. Como vai estar com a couraça da justiça na hora dos dados, aqui, o escudo da fé? O cara não está todo despreparado. O técnico chamou o cara para entrar em campo e ele está no chuveiro ainda. Você entende isso? Nós estamos prontos. Quando Paulo foi convertido no caminho de Damasco, ele falou assim, o que o senhor quer que eu faça? Ele estava pronto, você está vendo? Ele já estava pronto. O que você quer que eu faça? Não, vai para a cidade que depois eu falo o que você vai fazer. E nós somos testemunhas de que, na palavra de Deus, mostra que, o que Deus disse para Paulo? Eu mostrarei para você o quanto importa que você sofra por causa do meu nome. Então, o sofrimento, muitas vezes causados pelo próprio Deus a nós, como, por exemplo, o espinho na carne de Paulo. Você vê, o espinho na carne de Paulo era um mensageiro enviado de Satanás. É o que o texto diz. Mas Satanás pode enviar um mensageiro para ferir Paulo sem que Deus dê a ordem? Não pode. Agora, o Satanás estava dizendo o seguinte, vão atazanar a vida do apóstolo Paulo, ele é um desgraçado, ele está atrapalhando nossa obra, ele só fica aí pregando Jesus Cristo, esse Paulo é uma desgraça. Era a intenção de Satanás. Aí Deus falou assim, mas para que Paulo não se ensoberbecesse, o cara vai se santificar. Deus está usando o demônio para santificar o seu servo, deixando a assolação vir. Por quê? Porque aí Paulo não se ensoberbece. Porque Paulo não precisaria se ensoberbecer se Deus não tivesse levado ele lá, era só não ter levado. Por que Deus levou o cara lá? Porque se levou ele lá, ele pode ter o perigo de se ensoberbecer. Mas se não leva, Paulo não se ensoberbecia. Mas uma vez que Deus levou, porque quis que Paulo fosse lá, ao voltar, ele deu a cura. Paulo, eu conheço. Esse meu menino é pecador. Ele vai pisar no tomate. Então eu vou dar um jeitinho para ele não se achar que é o cara. Porque é o que nós fazemos, querido. Quantas pessoas você vê aí na internet? Eu quero contar o meu testemunho. Como se o testemunho dela fosse diferente de qualquer outro. Não. Todos os testemunhos têm que ser iguais. Eu era uma desgraça e Deus me salvou. Esse é o testemunho. A glória de Cristo é que é o testemunho. É o que ele fez. Olha, foi por causa da expiação, da propiciação, da redenção, da eleição, da adoção, da morte substitutiva. É por causa dessas doutrinas da predestinação. É por causa da eleição. É por causa da adoção. É essas coisas. Não é eu era um drogado, e eu me prostituía, e eu me acabava. A pessoa gasta 99 minutos contando as desgraças que era. Porque parece que ela tem até orgulho daquilo. Para falar, aí Jesus me salvou. Você pensa numa desgrama dessa? Eu não perco meu tempo com essas coisas. Eu quero saber sobre Cristo, não sobre a sua desgraça de vida que você levava antes, porque eu sei como é que é, porque eu também levava. E ela não era melhor do que a sua. Eu nunca me prostituí, eu nunca usei droga, mas eu não era menos ruim do que o Hitler. Aliás, eu sou tão mal quanto ele. E se não é a graça de Deus comigo, eu estava lascado. Vocês entendem que esse amor que gera em nós. Agora, amar a Cristo assim, não pode haver barreiras entre você e Cristo. Essa que é a questão. Quando você olha na sua visão física, nada te impede. Eu para me trabalhar naquela empresa, eu tenho que pecar. Sai do trabalho. Eu para casar com aquela menina, eu tenho que viver em pecado. Não case. Não case. Nós não é difícil, queridos. Não é difícil não tomar a decisão de não pecar. Você sabe por que se torna difícil? Porque você ama mais o pecado do que a Cristo. E a cruz, e o que nós estamos vendo sobre o servo sofredor, tem que esmagar esse seu amor pelo pecado. Esse seu desejo de querer fazer errado, querer fazer errado, querer fazer errado. Agora, se você gosta de fazer o errado porque ele está te dando prazer e deleite, então cuidado. O inferno pode ser o seu lugar de habitação por toda a eternidade. Segundo, nós temos que obedecer ele em tudo, não em algumas coisas. Em tudo o que ele ordenou. E ele ordenou muita coisa. Muita coisa. Então vá para as Escrituras e veja o que Deus ordenou que você fizesse e faça. Essa semana eu estava conversando com uma amiga, porque eu encontrei um bilhete da Loto Fácil na rua. E estava muito novo. Falei assim, esse bilhete aqui pode ser que nem tenha concorrido ainda. Falei, vou olhar na internet. Vai que Deus tem misericórdia.
Aleluia. Peguei o bilhete. Aí comentei com a minha patroa lá. Falei, ó, encontrei isso aqui. Pô, Alexandre, será que você... Não sei, deixa Deus trabalhar. Queridos, eu fui conferir no dia seguinte, né? Porque realmente não tinha, o bilhete estava novinho. Não ganhei. Ou a pessoa não ganhou, né? É ela que jogou. Eu falei assim, amém, né? Que bom, se Deus não quis... 810 mil reais. Quebrava um galho nosso aqui. Não quebrava, olha? 810 mil reais, eu ia pegar aquela grana. Agora, vamos pensar que o cara que jogou fosse para a mídia social ou para a televisão e falasse assim, olha, eu fiz o jogo e eu perdi o cartão em Laranjeiras. O que você faria, querido? O que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia diz o seguinte, que se você encontrar um animal no campo e você saber de quem é, faça o quê? Devolva. O que nós deveríamos fazer, queridos, se nós ganhássemos 810 mil reais? E olha que eu estou precisando dessa grana, hein? 810 mil, o que eu ia fazer? Eu ia procurar essa pessoa, querido, ia devolver o dinheiro para ela. Falar, foi você que fez o jogo. Eu nem jogo esse troço aí. Toma aqui. Se aquela pessoa quisesse me dar um agrado, amém. Glória a Deus. Mas você vai falar assim, olha, só tem um problema. Eu preciso disso tudo. O dinheiro é seu, querido. Ele nunca foi meu. Ele sempre foi seu. Foi você que jogou. Deus só quis me dar a oportunidade de honrá-lo devolvendo. Você entende o que Deus está fazendo? Nós não temos que ficar atrelados a essas coisas. Por quê? Porque eu não ia conseguir pintar minha casa, porque eu não ia ter meu carro, porque eu não ia construir meu telhado. Porque... Não tem problema. Eu posso viver sem essas coisas. O que eu não posso viver é sem Cristo. E não agindo de forma segundo as Escrituras, para mim, é como se eu não estivesse com Ele. Então nós levamos isso a sério. Nós levamos isso a sério. As pessoas têm dificuldade com essas coisas. Por quê? Porque elas estão centradas nesse planeta. Eu não estou com os meus olhos aqui. É lá, é lá, é lá. E como eu gostaria de ter ganho aquele jogo. Para que Deus fosse honrado, não porque minha imagem ia aparecer, porque eu não ia pedir para a imagem aparecer, mas para que as pessoas soubessem que um filho de Deus glorificou a Deus, devolvendo o que não lhe pertencia. Você não precisava aparecer. Era só entrar em contato com a pessoa, vai lá, faz a transferência por TED, acabou, resolveu o problema. Ninguém precisa se conhecer. Mas a matéria poderia sair para que Deus fosse glorificado, em que um cristão autêntico devolveu 810 mil reais a uma pessoa que perdeu o bilhete premiado. Não seria maravilhoso isso? Não engrandeceria? Mas Deus não quis. Glória a Deus também, porque Ele não quis. Ele não quis que fosse assim. Ele quis que fosse diferente. Nós estamos obedecendo a Ele em tudo, independente dos resultados. O importante é obedecer. Em terceiro lugar, nós pregamos o Evangelho a todos, todos os dias, para achar os escolhidos de Deus. Em todo lugar, no banco, na escola, no trabalho, no seu vizinho, se você tiver chance, pregue o Evangelho. Mas veja, eu te alerto, se você pregar o Evangelho, duas coisas podem acontecer. Uma, Deus tem misericórdia daquela alma, regenerar aquela vida, e ela te será grato por toda a eternidade, porque Deus usou você para pregar. Ou ela vai odiar você. Porque as pessoas têm uma máxima na nossa geração que dizem o seguinte: se a igreja fosse mais parecida com Cristo, eu seria um cristão. Isso é uma falácia das maiores. Por quê? Porque quando Jesus veio aqui, o que os humanos fizeram com ele? Vocês viram os relatos. Eles torturaram e mataram o Salvador. Como você acha que eles vão tratar nós? Você espera ser bem tratado pelo mundo se você for um cristão autêntico? Não se iluda. Jesus falou assim: se eles perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Porque o mundo odeia a luz. Ele gosta, ele ama é o quê? É as trevas. É as trevas. Então, prega o Evangelho, mas cuidado com os resultados. Eles poderão ser danosos. Você pode perder seu emprego porque o seu patrão não gosta de você. Porque tem patrão, galera, que eles gostam da gente quando nós fazemos o que eles querem. Quando a fé barra, aí eles querem te mandar embora. Glória a Deus que eles te mandam embora ao invés de você pecar. Que isso se concretize na sua vida. Então, entendendo, outra coisa que nós precisamos aprender é que, primeiro, nós amamos a Cristo em todos os dias, minutos, horas, segundos da nossa vida, obedecemos a Ele em tudo, pregamos o Evangelho e nós entendemos o sofrimento como algo bom, vindo da parte de Deus para nós, para nos aperfeiçoar. É o que Paulo vai falar em Romanos 8, no versículo de número 9. Esse eu acho que é o penúltimo texto, depois só mais um. Romanos 8, versículo 29, que diz assim:
Porque quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, chamou, e a esses que também chamou. Justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nós temos esse sofrimento para sermos a imagem de Cristo. Ora, se Cristo sofreu, como é que você não quer sofrer? Se é a imagem dele que nós estamos sendo forjados, você vai sofrer nesse planeta, porque ele sofreu nesse planeta. Então não espere. Paulo vai dizer o seguinte: se nós temos a nossa esperança, né, somente em Cristo para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E ele ainda vai dizer: a nossa leve e momentânea tribulação. Dá uma olhadinha no que esse cara sofreu. Você já passou por algo similar com o apóstolo Paulo? Já foi açoitado várias vezes pelos judeus com 49 açoites menos 1? Já sofreu o apedrejamento? Já sofreu naufrágio? Já teve perigo de ser assaltado no meio do mato lá? Igual ele andar naquela estrada maluca lá? Então, é isso. E ainda tinha as preocupações com a igreja. Você é pastor? Quem é pastor sabe. Quem não é não sabe não. Então assim, tem coisas que nós vamos sofrer, essas coisas, mas isso vão fazer bem para nós e não mal. Porque Deus vai usar aquilo de uma forma maravilhosa. E por último, alegrando-se por ser coparticipante do sofrimento. 1 Pedro 4,13 é o último texto dessa manhã. Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro 4,13. Grave esse texto na sua cabeça. Risque ele aí na sua Bíblia. Para você de vez em quando voltar aí, quando o sofrimento bater na sua porta. Porque se você não está sofrendo, não fique triste, ele vai chegar. Ele sempre chega. Ele é uma maravilha. 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, olha só a bênção, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Mas essa alegria começa agora. A Bíblia diz que na presença de Deus há alegria perpétua. Plenitude de alegria. Você é uma pessoa feliz, querido? Olhe para dentro do seu coração. Se você olhar para dentro de si e não encontrar a alegria, é porque o Espírito Santo não está lá. Ele não está lá. Mas quando você olha para a cruz de Cristo e o Espírito Santo está em você, você se alegra. Você se alegra porque essa salvação não é para todo mundo. Entenda isso. Deus não salvou, não foi só os anjos que caíram, mas Ele não salva uma grande parte da humanidade. Ele não vai fazer. O milagre é Ele fazer salvar uma parte. Esse é o milagre. Porque não salvar é justiça. Mas salvar é graça. É graça. E se eu e você somos alvos da graça de Deus, nós temos que mostrar ao mundo o brilho da cruz de Cristo sobre nós. Porque é incrível o que Ele fez. Eu e você não vamos entender nunca o que Jesus fez, nunca. Mas nós podemos ter alguma pequena noção do que nós vimos nessa manhã. Eu espero, querido, que o poder avassalador do Espírito Santo, que dilacera qualquer negritude que possa haver em nossos corações, resplandeça com a luz de Cristo em cada coração. Para que nós, empoderados do poder de Deus, mostremos para as pessoas que há uma razão pelo qual nós estamos aqui. E essa razão é a glória de Cristo. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã, queridos. Eu fico assim extasiante, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o depósito até aquele dia. Isso é incrível. Se as pessoas vissem em nós tanta vibração como quando eles veem, quando um time faz um gol, e eles vissem que você vibra assim, mas por causa da cruz de Cristo, por causa da glória dele, elas iam se sentir mal perto de nós. As pessoas do mundo odeiam cristãos assim. É por isso que a igreja está repleta de cristãos que não são assim. Por quê? Porque o mundo odeia gente que vibra com Cristo lá na cruz do Calvário. O mundo gosta de pessoas que vibram com Cristo quando ela ganha dinheiro, quando ela tem saúde, quando ela consegue um bom casamento, essas coisas. Mas quando é com Cristo, é diferente. As pessoas não gostam. Então, hoje à noite, eu quero levar você ao Salmo 34. Vá para casa, leia o Salmo 34. Eu vou responder uma pergunta de um amigo que, ao ouvir um pastor gastar 47 minutos pregando sobre aquele salmo, ele gastou os 3 últimos minutos só para falar de Cristo. E eu quero falar de Cristo o sermão inteiro.
Porque há tanto de Cristo no Salmo que eu não consegui sair da primeira palavra. É ali que eu vou pregar. Só na primeira palavra. O Salmo tem 22 versículos. Eu não sei quantas palavras que eu não contei. Mas eu só vou pregar na primeira. Então vá para casa, descanse do seu almoço e leia o Salmo 34. À noite, nós vamos mostrar Cristo e sua glória no Salmo 34. Amém, queridos? Que Deus possa nos abençoar nessa manhã, nós possamos ter um bom almoço na presença do Senhor. Tem uma sobremesa aí que você já pode comprar R$5 para contribuir ali para os missionários, né? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Fique de pé, vamos esticar as pernas um pouquinho. Sei que vocês ficaram muito tempo sentados aí. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome nesta manhã. Obrigado, Deus. É realmente incrível a tua palavra. A tua palavra é uma coisa assim assustadora para aqueles que têm uma visão gloriosa da face de Cristo. Todos nós, ó Deus, que um dia recebemos o Espírito Santo e somos aquecidos por Ele para buscarmos as informações que nos mostrem a grandeza do Seu Filho em tudo que Ele é, em tudo que Ele faz. Nós o louvaremos e o bendiremos por todos sempre um dia. Ó Deus, que nós possamos começar isso a partir de agora. E ó Deus, durante a semana, nós muitas vezes nos desligamos por alguns instantes e nós pecamos, ó Pai, e nós te pedimos perdão. Perdoa a tua igreja, ó Deus, perdoa cada um de forma individual dos pecados da ignorância, dos pecados dos prazeres deste mundo não atendidos, dos pecados, ó Deus, de nós desejarmos aquilo que não precisamos muitas vezes, de não nos conformarmos, ó Deus, com aquilo que o Senhor nos dá. Ó Deus, nós temos tantos pecados, de falarmos mal um do outro, às vezes, de criticarmos desnecessariamente, às vezes falamos palavras torpes, porque saem dos nossos lábios. Ó Deus, muitas vezes nós deixamos nossa boca como um veneno de cobra, como a tua palavra diz. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Ajuda-nos no poder do teu Espírito a sermos mais semelhantes ao teu Filho, para que os nossos atos de justiça não sejam trapos imundos, mas que possam estar sendo justificados pelo sangue de Cristo. Essa é a nossa oração nessa manhã, ó Deus, que o Senhor possa nos levar em paz para os nossos lares, que possamos ter um dia na tua presença, hoje é domingo, que possamos gastar tempo contigo e que à noite, ó Deus, nós possamos estar aqui para meditar um pouco no Salmo 34. Nossa oração é que o Senhor já esteja falando aos nossos corações, aplicando tudo aquilo que aquele texto pode nos dar acerca da glória do teu Filho. É a nossa oração em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito estejam com todos nesta manhã e por todos sempre. Amém, ó Deus. Amém. Queridos, Deus abençoe.